Ariel de Castro Alves, advogado. Atualmente sou membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já fui secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em 2023 e também presidente do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também no ano de 2023, mas já tinha sido conselheiro do CONANDA durante o período, inclusive, que a FEBEM sofreu uma reformulação, se tornou Fundação Casa. Então, entre 2005 e 2011 também, eu estava como conselheiro do CONANDA acompanhando esse processo de reformulação da FEBEM. Antes disso, eu fui do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, do CONDEP, então, como secretário-geral do CONDEP, também acompanhei a situação da FEBEM no início dos anos 2000 e até por volta de 2020, né, durante os períodos aí que eu atuei no CONDEP, e também fui durante alguns anos durante, aproximadamente entre os anos aí de 2016 e 2017, conselheiro do CONDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e na década de 90 eu atuava como coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos, também atuava no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da região do Grande ABC, e tinha aí visitas semanais nas unidades da FEBEM, que viviam também muitas rebeliões. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava na CPI da FEBEM, na assessoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da FEBEM, que funcionou em 97, 98, e na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E a gente também acompanhava a situação da FEBEM naquele período. A FEBEM ela atendia tanto os abandonados, chamados de carentes, e também aqueles que eram vítimas de violência e tinham que ser separados do convívio com o pai, com a mãe, com o responsável legal, e também os adolescentes envolvidos com atos infracionais, mas antes de 90, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir de 90, houve essa separação, essa proibição da mesma instituição atender os que estão em situação de abandono, vítimas de violência, situação de carência, com relação àqueles que cometeram atos infracionais e estariam para cumprir as medidas socioeducativas. Então, houve essa mudança. Os municípios, a partir de 90, que passaram a manter os antigos orfanatos, que passaram a se chamar abrigos, voltados a crianças e adolescentes em situação de abandono, em situação de rua, com rompimento dos vínculos familiares, vítimas de violência. Então, passou a ser uma atribuição das prefeituras manter. A maioria das prefeituras ou tem os seus abrigos próprios municipais, que acaba sendo a minoria das prefeituras que tem abrigos próprios, a maioria com entidades da sociedade civil, muitas vezes entidades que são religiosas, a maioria até ligadas à Igreja Católica, então existe esse histórico. E a FEBEM, a partir de 90, passou a atender aqueles adolescentes em medidas socioeducativas, cumprindo a prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e internação e a semi-liberdade. E depois, já mais no início no ano 2000 aproximadamente, a FEBEM passou a não atender mais liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Ela encaminhou para os municípios, até porque é uma previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente e da lei do SINASE, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é uma legislação que nós participamos da elaboração dela no CONANDA, né? Ela surgiu a partir
de uma proposta da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e Juventude, depois se tornou uma resolução do CONANDA e depois se tornou uma lei de execução das medidas socioeducativas que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, a partir de 2000, aí, aproximadamente, a FEBEM encaminhou todas as medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida para os municípios que receberiam, então, o orçamento da assistência social, e não mais o repasse de recursos que a FEBEM fazia. Antes, as entidades que trabalhavam com liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, junto com os municípios, se conveniavam com a FEBEM. Então, depois, os municípios passaram a fazer de uma forma autônoma, recebendo recursos da assistência social do Estado e do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, houve essa mudança. E aí a FEBEM se restringiu à prestação, na verdade, a internação e também a semi-liberdade. E a prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, passaram efetivamente para os municípios. E a FEBEM sofreu processos aí de mudança nesse período. Momento mais turbulento e que eu acompanhava com bastante constância foi no final da década de 90. Em 98 tivemos muitas rebeliões no chamado Complexo da Imigrantes, que era um complexo grande aqui na zona sul de São Paulo, próximo à rodovia dos Imigrantes. Hoje lá tem um centro paralímpico, né, naquele local. Antigamente eram várias unidades, em torno de umas 20 unidades que funcionavam ali, incluindo uma unidade de atendimento inicial, que era onde os internos primeiro chegavam, e ali se tornou, com o tempo, um grande barril de pólvora. Chegou a ter mais de 2.000, chegou até a 3.000 internos, então constantemente tinham fugas, tinham situações de torturas, de maus tratos, situações de abusos sexuais de funcionários contra internos, entre os próprios internos, e grandes rebeliões, né? Uma dessas grandes rebeliões gerou até o fechamento desse complexo, que foi no final de 99. Nós estávamos lá junto com o Padre Júlio, junto com os juízes da infância e juventude, os promotores. Alguns internos foram assassinados, depois seus corpos foram carbonizados, as cabeças foram jogadas no pé das autoridades. Então foi uma mega rebelião que ocorreu durante toda a madrugada, muitos reféns, muitos feridos, as famílias em volta, a tropa de choque depois teve que invadir para conter aquela situação, né? Tivemos aí, participamos da tentativa de libertar reféns, de negociação, mas o clima era muito tenso, muito complicado, e depois houve a invasão da tropa de choque, e depois então o governador Mário Covas, ele decidiu desativar esse complexo da imigrantes da FEBEM e transferir os internos para alguns presídios. O Centro de Detenção Provisória de Santo André, antes se chamava Dakar 7 na época, o CDP de Pinheiros, outro centro de detenção provisória, aqui na Marginal Pinheiros, e também o Centro de Observações Criminológicas do Carandiru, e além disso uma penitenciária em Franco da Rocha. Então essa foi a distribuição dos internos que saíram do Complexo da Imigrantes. E quando o Complexo da Imigrantes então foi desativado, ocorreram essas transferências, as rebeliões, os tumultos, os motins, eles passaram, e as situações de maus tratos, de tortura, passaram a ocorrer nesses locais, nesses presídios, no COC do Carandiru, no CDP de Pinheiros, no CDP de Santo André e também lá em Franco da Rocha.
Então era um período que a gente ia toda semana fiscalizar, verificar se os adolescentes estavam tendo atividades culturais, esportivas, de lazer, visita dos familiares, atendimento de assistentes sociais e psicólogos, atendimento de saúde. E aí nós notávamos que não, que muitos estavam, então, na maioria dos casos, ociosos, sem escola, sem atividades e muitas situações tensas, muitas rebeliões, muitas agressões e torturas praticadas por funcionários também eram denunciadas. Às vezes nós entrávamos no CDP de Pinheiros, ou em Santo André, ou em Franco da Rocha, constatávamos assim 40, 50% dos internos com hematomas, com escoriações nos corpos, e eles se queixavam de torturas praticadas por funcionários. Depois nós denunciávamos para a Promotoria da Infância e Juventude. Os promotores iam com médicos do Instituto Médico Legal, faziam exames de corpo de delito, ouviam os internos, ouviam as testemunhas desses casos de violência, de torturas, e abriam processos na vara da infância e depois encaminhavam para a área criminal. E na época tivemos várias ações da promotoria, algumas até afastando os então presidentes da FEBEM, outras afastando diretores de unidades, de acordo com as irregularidades que muitas vezes nós denunciávamos para as promotorias. Eu lembro que lá no início dos anos 2000 tínhamos mais de 100 funcionários que eram réus por práticas de tortura, a partir de denúncias que nós realizamos, tivemos até prisões em flagrante de funcionários que tinham praticado situações de tortura, tivemos vários vídeos divulgados também, até de filmagens de práticas de tortura em unidades da Fundação Casa, e essas práticas foram se ampliando até para unidades que estavam sendo inauguradas, como no complexo da Vila Maria, ali na próxima Zona Leste de São Paulo, próximo ao Tatuapé, ali na marginal do Tietê. E depois o barril de pólvora acabou sendo o complexo do Tatuapé. Então era um complexo que também chegou a ter próximo a 3.000 internos. A gente também fazia visitas frequentes lá, e esse complexo passou a ter muitas situações de fugas, muitas rebeliões, muitas situações de violência que também em vários momentos foram denunciadas pelas entidades de direitos humanos para a Promotoria da Infância e Juventude. Tivemos afastamentos também de diretores do complexo do Tatuapé, até que esse complexo fosse desativado, né, depois da mudança de FEBEM para a Fundação Casa. Então, lá para 2006 é que passa a ter um processo de desativação também desse complexo do Tatuapé entre 2005 e 2006. Sim, nós fizemos várias denúncias, né? As primeiras denúncias que nós fizemos sobre violações de direitos humanos na FEBEM foi após essa mega rebelião na Imigrantes em 99. Daí depois, com essas transferências de internos para presídios, o que ia contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que internos não podem ficar em estabelecimentos prisionais, eles devem estar em unidades de fato feitas, né, para o atendimento de adolescentes em medidas socioeducativas, e não serem usados presídios para manter esses adolescentes, até pela falta de espaços adequados para atividades educacionais, esportivas, culturais, de lazer, para a própria visitação dos familiares. Então, fomos fazendo várias denúncias durante 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, e até que culminou em 2005 numa condenação por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, numa audiência que eu participei. Também estavam representantes da Associação das Mães da FEBEM, na época
era a dona Conceição Paganelli, que era a dirigente dessa associação, e integrantes das entidades CEGIL, Centro pela Justiça e Direito Internacional, da entidade Conectas, que tiveram aí todo esse trabalho, essa articulação, para que a denúncia chegasse na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Antes disso, nós tivemos algumas liminares concedidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para proibir as torturas contra internos em algumas unidades do complexo do Tatuapé, em algumas unidades do complexo da Vila Maria, outros casos relacionados às unidades do complexo da Raposo Tavares. Então foram várias denúncias, né, de tortura, de maus tratos, de violações de direitos humanos relacionadas aos vários complexos da FEBEM, principalmente aqui na capital, principalmente aos presídios, Centro de Observações Criminológicas do Carandiru. Inclusive teve um fato que eu apurei lá na época, junto com o Padre Júlio, visitando os internos, né, de um grupo de internos, que eram mais de 30, que eles foram espancados por carcereiros da Casa de Detenção de São Paulo, que estavam cedidos para trabalhar com os internos da FEBEM, que estavam no COC do Carandiru, e vários desses internos tiveram traumatismo craniano. Nós apuramos que alguns foram obrigados a comer fezes na privada, a beber urina, foram várias formas de tortura. Arrancamento de unhas também. E nós denunciamos essas situações para a promotoria, depois para as instituições internacionais. Isso até gerou a vinda do relator da ONU sobre tortura. Nigel Hoadley, na época, era o relator da ONU sobre tortura. Foi em 2001, 2002 que ele esteve no Brasil. Fomos com ele em Franco da Rocha, em outras unidades aqui da FEBEM do Brás, do Tatuapé, e ele encontrou objetos de tortura usados pelos funcionários, pelos agressores na época. Eram paus, eram ferros, eram correntes, outros paus com pregos que também eram usados. Então, cordas para amarrar, instrumento de pau de arara. Então, vários objetos de tortura foram encontrados por esse relator da ONU. Ele depois fez um relatório, denunciou internacionalmente que, em nome da ONU, que a FEBEM estava cometendo graves violações aos direitos humanos, violações à Convenção da ONU contra a tortura, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. E aí, em 2005, também culminou de ter essa condenação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, né? Então, o Brasil foi condenado, né, em decorrência da atuação do governo do Estado de São Paulo, que mantinha essas violações de direitos humanos nas unidades da FEBEM. E com isso, depois, com toda a repercussão internacional e nacional, nós tivemos aí iniciativas para modificar esse sistema. Quem inicialmente começou a combater a tortura, os maus tratos, foi o hoje ministro Alexandre de Moraes. Ele assumiu a FEBEM em 2003, 2004. Ele era o presidente da FEBEM e secretário de Justiça do Estado. Ele chegou a demitir 1.500 funcionários que sofriam processos internos por maus tratos, por violações de direitos humanos. Ocorre que, como houve uma demissão tão significativa assim, houve um rebuliço muito grande nas unidades, né? Não se conseguia mais manter o controle das unidades, até pela falta de funcionários. E mesmo aqueles funcionários foram contratados emergencialmente para suprir a falta desses 1.500 funcionários, eles não conseguiam, né, do dia para a noite, conter
a situação que ficou, né, totalmente instável, muitas fugas, rebeliões, inúmeros problemas, principalmente no próprio complexo do Tatuapé. E daí depois acabou que muitos desses funcionários foram reintegrados pela justiça, porque os processos deles de sindicâncias, por maus tratos, por torturas, não tinha sido concluído, então a justiça entendeu que ainda não poderiam ter sido demitidos da forma que foram, e com isso, então, o Alexandre de Moraes acabou saindo, daí assumiu a Berenice Janela na presidência da FEBEM, e ela conseguiu conter, né, aquela situação de instabilidade, trazendo agentes do sistema penitenciário, que é onde ela trabalhava antes, na Secretaria da Administração Penitenciária. Então, ela levou agentes do sistema penitenciário e conseguiu conter, até com apoio também da Polícia Militar. Nós tivemos em vários locais até a tropa de choque ficando o tempo todo no próprio complexo Tatuapé na época, e aí houve uma retomada do controle, e daí depois, com o tempo, houve um processo de descentralização. Daí veio o processo de desativação do Tatuapé, houve a lei, veio a lei que mudou de nome de FEBEM para Fundação Casa em 2006, é que se efetivou essa mudança, e começaram a ser inauguradas muitas unidades no litoral, no interior, na Grande São Paulo, e com isso os internos foram então transferidos, e esses grandes complexos, né, e também essas prisões que estavam sendo utilizadas foram desativadas. Essa prisão em Santo André, a outra em Pinheiros, lá em Franco da Rocha, o próprio complexo Tatuapé, ocorreu a desativação. Daí, na época, foi mantido o complexo da FEBEM da Raposo Tavares, né? Depois já era a Fundação Casa, que acabou até sendo o local com o maior número de unidades e com mais denúncias também de violências, de maus tratos, de irregularidades. A Defensoria Pública acabou assumindo esse papel, junto com os conselhos tutelares, de fiscalizar o complexo da Raposo Tavares, e aos poucos também as unidades da Raposo Tavares passaram a ser desativadas. Então hoje também é um complexo que está desativado, foi desativado aí nos últimos 5 anos. O único grande complexo que se mantém na Fundação Casa é o do Brás, que é um dos mais antigos, está ali na Rua da Alegria, e que continua funcionando. São unidade, um complexo assim, tipo prédio, né? As unidades ficam num prédio, né? E são vários pavilhões, pavimentos, e a maioria são unidades assim transitórias, né? Não é a unidade que o interno vai ficar até o final da sua internação. Então, a maioria são casos momentâneos, eles ficam durante alguns meses, um período lá, mas depois podem ser transferidos para as unidades até mais próximas das suas residências, como na Grande São Paulo, né, tem unidades em São Bernardo, Santo André, Mauá, tem de Semi-Liberdade em Diadema, tem outras unidades que estão em Osasco. Então, no litoral paulista também, as cidades possuem as suas unidades, no interior. Então, essa é a situação hoje, né? E a questão também é que a Fundação Casa chegou a ter 12 mil internos, né? Isso há 15 anos atrás. E com o tempo houve a diminuição. Hoje a Fundação Casa está em torno de 5 mil internos. E com isso várias unidades foram desativadas. A Fundação Casa chegou a ter mais de 100 unidades funcionando, e nos últimos 5 anos, pelo menos umas 30 aí foram desativadas. Então, isso em decorrência também da diminuição de internos. E isso tem ocorrido porque o judiciário passou a adotar, principalmente
um pouco antes da pandemia, lá em 2019, jurisprudências, decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que tratam da excepcionalidade da internação, que já era prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 90. Mas as decisões do STJ e do STF deixaram bem claro que adolescentes primários, principalmente, por tráfico de drogas, não devem ser internados. E com isso diminuiu as internações. Esses adolescentes passaram aí para liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade a cargo dos municípios e passaram a não mais estarem em internação. E também internações por furtos, estelionatos, fraudes, isso tudo também não passou a não ocorrer mais. Então, ficaram mais reservados para a internação aqueles casos de homicídios, que são minoria, de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, e também aqueles casos de reincidentes por roubo, casos com roubo à mão armada. Muitas vezes, se for primário, sem estar com arma de fogo, é possível que o adolescente não seja internado, se for a primeira vez, se não tiver com arma de fogo. Então, com isso, acabou diminuindo bastante as internações. E daí veio a pandemia, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo, assim como todos os tribunais de justiça do país, passaram a orientar os juízes que a internação deveria ser evitada na pandemia. E com isso também ocorreram muitas liberações de adolescentes, principalmente daqueles que eram primários, passou a se evitar mais ainda a aplicação de internação e houve uma diminuição bem grande aí no número de internos. Agora, nós sabemos que no momento atual a criminalidade está em alta, né? Principalmente os furtos, os roubos de celulares, envolvimento de adolescentes com tráfico de drogas. Então, é possível que volte a ter um aumento de adolescentes no sistema socioeducativo da atual Fundação Casa. Então, por isso que a instituição tem que estar atenta até na possibilidade de ter que reabrir unidades de internação de semiliberdade que a instituição fechou aí nos últimos anos. Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente até foi baseado em regras internacionais, da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que foi aprovada pela ONU em 89, e o Estatuto é de 90, então, logo depois da Convenção da ONU, o Estatuto foi elaborado, foi aprovado, sancionado, entrou em vigor, e também as regras mínimas para os adolescentes privados de liberdade que já existiam por parte da ONU. E com isso, o Estatuto se baseou nas normas internacionais, com base também na Constituição Federal de 88, que já trata da brevidade, da excepcionalidade, do respeito aos direitos humanos do adolescente envolvido com ato infracional e com relação à aplicação das medidas socioeducativas. E então a lei estabelece uma série de direitos que até então não existiam, né? Antes era os juízes praticamente tinham total aí discricionariedade, conforme o entendimento deles, eles determinavam se um adolescente ia ou não para a FEBEM na época, para ser internado. Muitas vezes aqueles que eram mais pobres acabavam sendo desfavorecidos, sendo discriminados, negros, pobres, moradores da periferia, enquanto aqueles de classes mais abastadas acabavam sendo favorecidos. Então a lei ela passou a prever uma série de direitos que antes não existiam: ampla defesa, contraditório, devido processo legal, direito de ter um defensor, seja particular, se a família pode contratar,
ou assistência jurídica gratuita. Depois foi criada a Defensoria Pública, onde não tem defensoria. A UAB tem convênios e fornece advogados gratuitos aos adolescentes acusados de ato infracional. Então, uma série de situações aí passaram a existir, a ter todo um processo legal. Então, o adolescente só pode ser apreendido numa delegacia se ele cometer um crime com violência ou grave ameaça. Então, hoje em dia, muitas vezes, mesmo adolescente que estava numa situação de tráfico, se verificar que ele é primário, ele sequer vai ser apreendido na delegacia. Ele vai ser feito só um boletim de ocorrência. Depois ele vai com o pai e com a mãe na promotoria da infância, vai ser ouvido, daí a promotoria decide qual vai ser a sequência do processo de apuração do ato infracional. Então, desde essas previsões, a previsão de que não podem ser mantidos nas mesmas carceragens dos adultos, que precisam estar em estabelecimentos exclusivos para adolescentes, que mesmo na internação provisória tem que ter atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer, o direito à visitação da família, então uma série de direitos que antes nós não tínhamos previstos na legislação. E prevê processos mais rápidos do que os processos criminais comuns, né? Então, quando o adolescente ele é apreendido e vai para a internação, são 45 dias para o processo ocorrer, o processo de apuração do ato infracional. Então, nesse período, ele vai ser ouvido na oitiva informal pelo promotor, depois ele vai ser ouvido na audiência de apresentação pelo juiz da infância e juventude, depois ele vai arrolar as suas testemunhas de defesa, que vão se contrapor às testemunhas de acusação, até que ocorra um julgamento sobre qual a medida socioeducativa mais adequada, e claro que o juiz vai verificar a gravidade do crime cometido, se foi crime com violência, e também se o adolescente possui um respaldo familiar que mostre que esse respaldo pode evitar que ele volte a praticar novos crimes. Então, tudo isso vai ser verificado. A Fundação Casa também, as equipes técnicas fazem os relatórios, ouvem os adolescentes, ouvem as famílias, e a Vara da Infância e Juventude também possui uma equipe multidisciplinar que vai analisar os casos, que vai dar respaldo às decisões judiciais. Então, o juiz vai analisar os relatórios dos técnicos da Fundação Casa, dos técnicos do Poder Judiciário, a acusação da promotoria, a defesa dos advogados particulares ou da Defensoria Pública e decidir qual é a medida socioeducativa mais adequada. Além disso, se a gente for verificar as unidades de internação, elas, né, se diferenciam muito dos presídios. Enquanto os presídios são dominados por facções criminosas, são superlotados, não tem trabalho, não tem estudo, né, as condições são desumanas, degradantes, do ponto de vista também da higiene, falta d'água, inúmeras situações, a alimentação muito ruim, muito precária. E nas unidades dos adolescentes, até por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, por conta de todo o sistema de proteção da infância e juventude que existe, a atuação, a fiscalização dos conselhos tutelares, das promotorias e defensorias públicas da infância, das próprias varas da infância e juventude, as unidades de internação, elas são unidades menores, para até 60 adolescentes, elas possuem atividades educacionais, todas têm escola, a escola é integrada à escola da rede pública, então tem os mesmos parâmetros da rede pública, isso está previsto no Estatuto e na legislação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, tem o atendimento de saúde também integrado com a rede pública, então vai ter os médicos na unidade, mas quando não tem o adolescente, tem que ser levado
no hospital mais próximo, na unidade básica de saúde mais próximo. Se tiver questões de saúde mental, vai ter uma integração com os CAPs, com os Centros de Apoio Psicossociais. A lei também prevê um atendimento especializado para os adolescentes que sofrem problemas psiquiátricos ou dependência de drogas, e as unidades têm atividades culturais, esportivas, de lazer e a visitação dos familiares, tanto nos finais de semana, mas aquele familiar que no final de semana não pode ir na unidade, ele pode, durante a semana, visitar o seu filho, a sua filha. Então, a lei ela estabelece aí uma série de requisitos, de direitos e também de deveres do Estado, dos poderes públicos, que proporcionam um atendimento muito mais adequado do que aquele que ocorre para os adultos nas prisões. Sim, eu vejo que melhorou bastante, né? Até como alguém que acompanhou todos esses períodos, né? Alguém que começou até nessa área, né? Meu interesse na infância e juventude, até vir a estar nas funções mais altas do país nessa área, ele veio lá de quando eu comecei a acompanhar a FEBEM na década de 90. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Hoje nós não temos mais a quantidade de fugas que nós tínhamos, rebeliões que nós tínhamos, denúncias de torturas e maus tratos que tínhamos antes, e até por conta dessa questão de unidades pequenas, adolescentes divididos conforme a idade, a gravidade do ato infracional cometido, conforme a compleição física, e unidades que não tenham ociosidade, que os internos estejam em atividades educacionais, culturais, esportivas, de lazer, e que eles notem que também os seus processos estão andando, estão sendo devidamente acompanhados, eles recebem a atenção dos psicólogos, assistentes sociais, estão sempre informados da situação deles, estão sempre próximos da família. Esse é um elemento também muito importante da regionalização, municipalização do atendimento. Muitas vezes eu lembro de famílias que saíam lá de Presidente Prudente, que é a cidade que eu nasci, que fica a 7 horas de São Paulo de carro, ou 8, 9 de ônibus. Então, quer dizer, e vinham para visitar no Tatuapé ou na Imigrantes. Então, a partir do momento que descentraliza, que cria unidades lá na região de Presidente Prudente, como ocorreu em todo o interior de São Paulo, as famílias estão mais próximas, têm mais condições de visitar. E quando a família não tem as condições adequadas para se transportar até o local, a própria instituição tem que garantir essa possibilidade com apoio financeiro também para a locomoção das famílias, ou as prefeituras devem garantir essa possibilidade. Então, essa relação com a família, até porque o adolescente ele não vai ficar eternamente na unidade, ele tem que voltar a conviver com a sua família. Então, o trabalho que a unidade deve fazer, junto com a rede de proteção social, da assistência social dos municípios, é de respaldar aquela família, de dar as orientações, as condições para que ela possa cuidar adequadamente desse adolescente depois que ele sai, para que ele não retorne para a criminalidade. Então a gente vê que esse trabalho ele tem ocorrido, muitos cursos profissionalizantes em parceria com o Centro Paula Souza foram abertos, outros em parceria com o SESI, com o SENAC, ou até com entidades da sociedade civil, em várias das unidades. Então, muitas vezes o adolescente ele já sai com uma profissão, ou ele é aprovado. Eu tenho visto adolescentes que foram aprovados na FUVEST, que foram aprovados em vários vestibulares aí, e também em processos das universidades federais. Então, o adolescente sai com uma nova perspectiva. Então, isso tem sido positivo. Então, essa mudança acabou, de fato, ocorrendo, né? Com essa desativação daqueles grandes complexos, de não mais centralizar a maioria das unidades na capital,
e de ter unidades em todo o Estado para garantir essa proximidade dos internos com a sua família e com a comunidade local. Essa é uma área que ainda, né, não houve a ampliação do atendimento, né? A gente sabe que as comarcas do interior, né, as varas da infância e juventude do interior, elas até evitam o máximo internar as adolescentes do sexo feminino, porque sabe que elas terão que vir muitas vezes para a capital. Então, ainda é uma problemática. Não houve essa descentralização do atendimento, né? O que poderia ter ocorrido, por exemplo, atualmente tem algumas unidades de semi-liberdade sendo desativadas para os adolescentes do sexo masculino. Poderiam ser aproveitadas essas unidades de semi-liberdade no interior, no litoral, na Grande São Paulo, para que fossem unidades femininas. Então, é claro que houve, né, essa falta de descentralização do atendimento às meninas. Então, as unidades ainda estão focadas aqui na capital. Temos na Moca, temos uma outra unidade aqui na Avenida do Estado, próxima ali à Avenida Cruzeiro do Sul, e temos essa no interior, que é a única. Então, é necessário ainda que a fundação, né, ela tenha uma atenção especial para as meninas. Mas o público de feminino, ele sempre ficou no máximo em 5% do total de internos da Fundação Casa. E com essa diminuição atual de internos, também diminuiu o número de meninas no sistema socioeducativo. E muitas vezes também soube de casos que os juízes, ao invés de aplicar internação, para as meninas, aplicou medidas alternativas por conta delas não terem que vir para a capital, então acabou aplicando liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, até porque nós sabemos que muitas vezes as meninas que se envolvem nessas situações, às vezes são usadas por companheiros, muitas vezes em situações de tráfico, né? Às vezes as drogas eram do companheiro, mas a polícia chegou na hora na casa e estavam com a moça. Então, ela que acabou, né, sofrendo a repressão legal ali, mas o companheiro é que ocasionou aquela situação, companheiro ou namorado. Então, existe essa percepção e esse olhar por parte da vara da infância e juventude. Uma frase Isso. é um espaço socioeducativo, educacional, mas com viés repressor.